Bom dia. Bom dia. Primeiro eu quero fazer em público uma reparação com o Walter e a Leila. Realmente é esperanças e consolações. Só que eu escolhi, entre as duas partes, falar de penas e gozos terrestres. Se acaso depois achar, podemos falar gozos e penas no futuro, no mundo espiritual. Outra coisa, me desculpa a vocês, mas por uma falha minha, a minha garganta está meio ruim, e eu esqueci de tomar uma medicação para aliviar um pouco a dor. E alguns amigos que eu sei que ficam torcendo por mim, a questão do meu corpo tremer não é nervosismo. Na verdade, eu treino quando eu coordeno estudos sentados, acontece, depois ele relaxa. Acontece várias vezes quando eu trabalhei como coordenador da sala de passe, as mãos ficam quentes, bem que agora elas estão geladas. Os braços estão quentes, mas as mãos geladas. Então acontece, é uma energia, eu estou estudando isso para tentar compreender. Mas não é nervoso, mas se eu ficar com a garganta seca, aí eu estou nervoso. Aí você não viu, estou bebendo água, tá? Mas agradeço o carinho sempre dos amigos por isso. Mas é sempre bom estar com vocês, é sempre bom tentar compartilhar um pouco do que eu sei, do que eu tenho aprendido aqui, e com outros amigos sobre a doutrina espírita. E hoje é um dia... Bem, muitos aqui estiveram, e aqui nesse local falaram, a doutrina dos espíritos venceu a morte. E os espíritos? A ciência, há mais ou menos 100 anos, tem estudado esse tema que mexe muito conosco. E pouco se fala, pouco se conversa em rodas de amigos, em encontros. É compreensível, é muito compreensível. É um assunto que assusta. Porém, como eu disse, a ciência tem estudado esse tema. A doutrina espírita já estuda isso há mais de 150 anos, do ponto de vista organizado. Eu trouxe para vocês esse sociólogo canadense, Ian Curry. Ele pesquisou diversos estudos feitos há mais de 100 anos, em torno de 100 anos, de universidades americanas, canadenses e europeias, sobre a morte. E ele conseguiu, nesse seu estudo, verificar fascinantes resultados que a doutrina já vem nos trazendo. Eu trouxe dele 4. Eu vou ler para vocês. Primeiro, os seres humanos sobrevivem à morte física. Eles continuam existindo após a morte em diferentes níveis de consciência e criatividade, numa esfera que normalmente os seres humanos encarnados não conseguem perceber. Terceira, deixam essa esfera periodicamente quando o indivíduo assume um novo corpo, momento em que se apaga toda a sua memória e a lembrança de suas vidas anteriores. E a quarta, eu destaquei aqui na minha cola, reencarnações sucessivas não ocorrem por acaso, mas parecem estar ligadas por uma misteriosa e fascinante lei casual. Essa lei ela é muito utilizada pelos cientistas, que no final não explica nada, mas que para toda causa há uma origem. Eles são assim, uma explicação bem simples dessa lei, que no final não quer dizer nada. Porque quando você pergunta, e aí, o que vem depois? E esse sociólogo, ele não é espírita. Mas vejam só as conclusões que ele chegou ao estudo que foi já feito sobre a morte há 100 anos. Se procurarmos na doutrina espírita, vamos encontrar isso aí altamente bem explicado. Também trouxe, esse outro psiquiatra, mestre em estudo de pós-morte. Nos estudos que ele chegou à seguinte conclusão: se soubéssemos que existe um mundo espiritual, no qual o amor e o conhecimento são os únicos atributos, e que as coisas pelas quais guerreamos, dinheiro, terra, poder político, são importantes aqui na Terra, são escritos por ele.
Isto, de certo modo, modificaria nossas atitudes e crenças acerca dos povos e pessoas que consideramos nossos inimigos. Por que eu trago isso? Começo com essa introdução, porque no decorrer das questões que escolhemos para conversar hoje, iremos tocar muito nesses assuntos. E eu trouxe 2 cientistas não espíritas. Esse deixa bem claro, se soubéssemos que existe um mundo espiritual. Por isso a minha pergunta no início aos espíritas, também aos espiritualistas. E nós vencemos a morte? O espiritismo, sim. Um amigo querido, tem me ajudado muito em muitas coisas, que eu gosto muito de estudar, o espírito Joseph Kleber, que sua última encarnação foi um cientista e médico alemão no período da Segunda Guerra Mundial, e perdeu a vida junto com a esposa e filhos na cama de gás, porque não quis concluir seus estudos de uma bomba nuclear, né? Ele traz o seguinte pensamento: nem sempre a crença na imortalidade da alma traz à pessoa a compreensão de que a verdadeira vida é a do espírito e o mundo verdadeiro, original e primitivo, com a verdadeira civilização. É o mundo extrafísico. Trouxe bem grande para a gente marcar. Ele diz: naturalmente é compreensível esse apelo à vida material e a interpretação de que este é o original, pois o mundo das formas exerce sobre a mente um efeito hipnótico muitíssimo intenso. O que ele quer dizer de forma? Nós ainda achamos que aqui é o começo de tudo. Nos prendemos tanto ao que ocorre aqui que esquecemos de desenvolver a nossa verdadeira essência. E qual é a nossa verdadeira essência? O que nós somos realmente? Somos essa matéria ou somos espíritos? A gente às vezes brinca, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Deus nos constituiu em espírito. Então, no momento que nós nos compreendemos e nos vemos como espíritos, muita coisa mudaria na nossa forma de nos relacionarmos com os outros. A questão 85 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Walter está com vontade de responder, né, Walter? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Aí já começamos. Se assim acreditamos, não é achar. Começa a mudar muito a forma de nos relacionarmos. Deixa eu aqui me estruturar na minha boca. Eu trouxe essa mensagem até como uma recomendação. De Emmanuel no livro Domínios da Mediunidade. Quanto mais avança o homem na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como sensação da vida. E agora, mais do que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos provisoriamente aglutinados para fins educativos. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele vem colocando tudo isso. Deus é eterno, imutável e material, único e
e todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem um mundo invisível, o mundo visível ou corporal. Os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, seja, dois espíritos. A gente vem programado para falar tanta coisa, vem com uma colinha. Não, mas eu sempre disse, eu não sou um expositor, não sou um palestrante. Eu quero realmente ser um multiplicador. Mas aí começa, eu olho para vocês e vai tudo mudando. Né? A boca está ficando seca. Mas não é que a coisa vai acontecendo de tal forma nos pensamentos e sentimentos que a gente vai refletindo, em relação ao que tem que falar. Às vezes deve ser mais fácil falar numa outra casa que entre familiares. A gente fica assim, será que eu estou realmente levando aos meus familiares, que são todos vocês, aquilo que realmente eu tenho aprendido e vivenciado, que é o grande ponto. Bem, eu comecei com isso, falando da morte, como eu disse. Iremos ver muito isso hoje. E eu queria primeiro chamar a atenção disso, para que a gente não esqueça. Somos espíritos, vivendo numa escola. Para ajudar um pouco mais nisso, eu trouxe aqui os princípios básicos da doutrina espírita: existência de Deus, imortalidade do espírito, pluralidade das existências, comunicabilidade entre os encarnados e desencarnados e pluralidade dos mundos habitáveis.